Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou falar de um tema muito importante. Pacientes com problemas cardíacos. Pode colocar prótese peniana? Será que a cirurgia é segura para cardiopatas? Quais cuidados são necessários? Vou esclarecer tudo para você. Fique comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. Dessa forma, outras pessoas que precisam podem se beneficiar dessas informações. Vamos ao vídeo. Por que os pacientes que têm problema no coração habitualmente têm disfunção erétil? O coração é a bomba que, por 60, 80 batimentos, joga sangue em toda a circulação, para circular por todo o nosso corpo, inclusive para o pênis. Então, se você tem uma bomba com algum grau de insuficiência, esse sangue não vai chegar bem no pênis, como em outras áreas do corpo, o que explica muitas vezes uma disfunção erétil. Lembrando que a parte de circulatória não é só o coração como bomba, mas os vasos, como se fosse um encanamento que ele joga o sangue para circular. Então os vasos sanguíneos podem sofrer arteriosclerose. Arteriosclerose é esse vaso ficar mais duro, ele não tem mobilidade de vasodilatação e vasoconstricção, e ele pode ter pontos de obstrução. Então, o coração, mesmo que não bombeie satisfatoriamente, se houver uma obstrução periférica nos vasos periféricos, inclusive o vaso periférico do pênis, chama artérias cavernosas, ele pode, então, ter disfunção erétil por um problema vascular. Além disso, a fisiologia da ereção é um balanço entre o sangue que chega, abastece o cilindro peniano, e o que sai voltando para o corpo. Então, se não existe um equilíbrio entre o que entra e o que sai, vou dar um exemplo. Se entra pouco, não enche o pênis. Se entra satisfatoriamente, mas sai rápido, não mantém cheio. É como se fosse uma bexiga que a gente está tentando encher, a gente tem uma capacidade de assoprar. Mas se o furo é maior da bexiga, você não consegue manter a bexiga cheia. Então o pênis funciona mais ou menos com essa fisiologia. Então os problemas vasculares, seja do coração ou dos vasos que abastecem o pênis, habitualmente leva a algum grau de disfunção erétil. Lembrando que existem vários estudos já comprovando que a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de alerta que você não está com a parte cardíaca ou cardiovascular, os vasos também, de forma adequada. Então, ter disfunção erétil pode ser um alerta para você avaliar a parte cardíaca e vascular antes que você tenha um infarto ou um derrame, por exemplo. Então, por isso que se você tem uma disfunção erétil, o mais fácil é o amigo te dar um comprimidinho desses. Ir na farmácia e comprar, que muitas vezes nem precisa de receita. E você toma para resolver a disfunção erétil, sem tratar a parte cardíaca ou cardiovascular. Por isso que eu recomendo, se você tem uma disfunção erétil e principalmente se você já tem uma idade mais avançada, antes de sair tomando esses remédios, passe no seu clínico geral, no seu geriatra, ou no seu cardiologista, ou no seu endocrinologista, para checar a parte cardíaca e cardiovascular. Assim, você eventualmente toma esse remédio de uma forma mais segura e evita um evento cardiovascular, como um infarto e um derrame. Então, fique atento a essa informação. A pressão alta, ela atrapalha os vasos, a vasodilatação, e também ela sobrecarrega o coração como bomba. Então, a hipertensão arterial, ela precisa ser tratada e, de preferência, com medicamentos para pressão que não afetam a ereção. Então converse com o seu cardiologista, se você tem pressão alta, quais remédios você pode tomar para manter sua pressão controlada e que afete o menos possível a parte erétil. Alguns medicamentos para o coração podem afetar a função sexual. E também a patologia do coração, o problema que você tem no coração, também pode afetar. Então, quando você for conversar com o médico que está te assistindo, o cardiologista, o clínico geral, o geriatra, o endocrinologista, que for prescrever um medicamento para pressão ou para o coração de uma forma geral, converse com ele quais seriam as melhores opções de medicamentos, não afetam ou afetam o mínimo possível a sua função sexual. Um paciente que eventualmente
já teve um infarto, já teve uma obstrução coronariana. Se teve uma obstrução de um vaso importante, como são as coronárias são os vasos que alimentam o músculo cardíaco e são vasos mais calibrosos. Se esses vasos já obstruíram, pode ser um alerta que os vasos menores possam também estar obstruídos. Então, se você já sofreu um infarto e precisou colocar um stent, por exemplo, para abrir, ou fez uma revascularização do coração, você já tem uma condição favorecedora a entupimento dos vasos. E, portanto, pode ter entupimento dos vasos do pênis também, ou dos vasos que vão para o cérebro, da carótida. Por isso que é importante uma avaliação cardiovascular como um todo para preservar a sua função cardíaca, o seu cérebro, e não só pensar na função peniana. A grande questão, a prótese peniana é segura para pacientes cardiopatas? Pacientes que têm problema no coração, a prótese é muito segura. E vou te dizer em que aspectos você tem que pensar. As medicações para a função peniana, todos esses tradicionalmente conhecidos, tadalafila, sildenafila, vardenafila, entre outros, eles são medicamentos que produzem vasodilatação. E muitas vezes o seu cardiologista até contraindica o uso desses remédios pelo seu problema no coração. Com a cirurgia do implante da prótese peniana, você não vai precisar mais dessas medicações, seja ela oral ou seja ela injetável no pênis. Então, você vai ficar livre dessas medicações que podem interferir com as medicações que você já toma para o coração. Mas doutor, para fazer uma cirurgia de colocar um implante, se eu não tenho um coração tão bom, não seria muito arriscado? Essa é uma questão. Agora eu te digo, para fazer essa cirurgia no pênis e fazer um implante da prótese peniana, é uma sedação como se você fizesse uma endoscopia digestiva ou uma colonoscopia, que provavelmente você já até tenha feito, uma sedação leve, e anestesia local na base do pênis. Então, uma sedação leve com anestesia local não vai gerar muita alteração cardiovascular. E, portanto, a cirurgia do implante da prótese peniana em cardiopata, ela é segura. Eu já fiz várias cirurgias em cardiopatas, inclusive pacientes com insuficiência cardíaca, com uma fração de ejeção menos que 40%. Ou seja, é um repouso, você vai estar deitado, sedado, leve, dormindo, como se você estivesse dormindo em casa, e uma anestesia local para fazer o implante. Então isso não vai sobrecarregar o seu coração. Se você é cardiopata e tem contraindicação para usar remédio para ereção, pense no implante da prótese peniana como uma solução definitiva, onde você não falha mais e não vai precisar mais de medicamentos que possam interferir, inclusive com a sua pressão e o seu coração. Considere isso como uma opção muito boa e segura. Para saber se você está numa condição estável do controle cardiológico, é importante você conversar com o seu cardiologista, o seu geriatra, o seu clínico geral. E isso eu peço também, converso com o seu médico, mando uma cartinha para ele ver se você está estabilizado e podendo fazer a cirurgia com segurança, com sedação e anestesia local. Inclusive, se você toma remédios para o coração, remédios para afinar o sangue, esses remédios não precisam ser suspensos para fazer a cirurgia do pênis, do implante da prótese peniana, na extensa maioria dos casos. Então, até para não atrapalhar com a sua rotina, eu mantenho o uso desses medicamentos que você já toma para o controle da parte cardiológica, da pressão. Você vai poder tomar com um fundinho de água no dia da cirurgia, que isso não afeta o jejum. É um golinho de água só para engolir os comprimidos e você nem vai deixar de tomar os comprimidos que você habitualmente toma. Com isso, nós trazemos essa segurança cada vez maior de fazer um implante num paciente cardiopata. Obviamente, o seu cardiologista vai nos sinalizar se você está equilibrado, estabilizado com a sua cardiopatia, e aí a gente acha o melhor momento do agendamento dessa cirurgia. Uma outra questão, o paciente que eventualmente é cardiopata e sente falta de ar com alguma atividade física, o ato sexual é uma atividade física, mas algumas posições para o ato sexual exigem menos do paciente, exigem menos do coração. Então, mesmo que você seja um cardiopata que tenha
falta de ar com qualquer atividade física e estiver equilibrado, eu vou orientar você a algumas posições que você pode adotar para a relação sexual, que você faça mínimo esforço, tenha o prazer, se beneficia de ter o prazer no ato sexual e não sobrecarrega a parte cardíaca. Um outro dado importante: quando você tem uma disfunção erétil, mesmo que você não tenha uma avaliação cardiológica, seria importante você fazer uma avaliação, porque, como eu lhe falei, a disfunção erétil pode ser uma bandeira de alerta que você tem um problema cardiovascular que está oculto. Então, uma avaliação cardiológica é importante você fazer, e também eu peço exames pré-operatórios, eu atualizo com exames cardíacos, você eventualmente passa com o seu cardiologista para uma reavaliação antes da cirurgia. Então todo esse cuidado ele é feito para agendar sua cirurgia no momento de estabilidade, no momento de maior segurança, e todos os cuidados que eu tomo serão tomados de forma exaustiva e com muito empenho para que a sua cirurgia transcorra sem intercorrência e a sua recuperação seja tranquila. E temos que lembrar que tivemos muitos avanços na parte cirúrgica para transformar a cirurgia em uma cirurgia minimamente invasiva. Tivemos muitos avanços na parte anestésica, surgiram medicamentos anestésicos que interferem cada vez mais com a função cardiovascular. Tem uma equipe de anestesistas que está comigo há 26 anos, a mesma equipe. Então existe uma coordenação muito boa entre cirurgião, eu sou sempre o cirurgião, e a equipe anestésica durante esses 26 anos para fazer a anestesia particularizada para cada paciente. Não existe um modelo padrão, tudo igual. Então temos uma conversa, uma simbiose, um entendimento muito grande ao longo desses 26 anos para fazer a anestesia ideal para cada paciente, para o diabético, para o cardiopata, e converso com a equipe anestésica para ajustar a melhor anestesia para cada paciente. Com os avanços das técnicas anestésicas e dos medicamentos para anestesia, hoje temos medicamentos para anestesia muito seguros, que interferem cada vez menos com a função do coração. Então, a anestesia no paciente cardiopata é cada vez mais segura, com as técnicas anestésicas e com os medicamentos atuais aplicados em anestesia, com o avanço de medicamentos mais seguros para a sua função cardíaca. Então, cada vez é mais seguro, inclusive, essa abordagem anestésica no cardiopata. Existem cuidados específicos que são cada vez mais afinados. Eu tenho um hábito de raspar os pelos, eu mesmo raspo na sala cirúrgica. Não gosto que a enfermagem raspa na enfermaria ou no apartamento. Eu mesmo faço na sala. Eu mesmo lavo. Eu não uso sonda, não passo sonda, justamente para não contaminar, não levar infecção, não danificar a sua uretra. Então você será feito uma higienização e um bloqueio anestésico na base, no centro cirúrgico, e a higienização e a raspagem dos pelos sou eu que faço e não passo sonda. Com a colocação dos campos impermeáveis, eu vou abrir um orifício no campo só para sair o pênis. Então, o campo impermeável, eu vou fazer a cirurgia sem ficar tocando a sua pele. O escroto, toda a pele vai ficar por baixo do campo impermeável e eu vou estar tocando o pênis, minimizando o contato com a pele. Isso aumenta a segurança do risco infeccioso, aumenta a segurança para não contaminar a prótese, que a prótese não fica tocando a pele. E com isso eu tenho tido dos índices de infecção muito baixos. Faz anos que eu não tenho experimentado uma infecção em prótese. Um outro cuidado é lavar o campo cirúrgico, lavar os tecidos penianos, mergulhar a prótese em solução de antibiótico, justamente para impregnar esse antibiótico. E quando eu transfiro ele para o seu pênis, eu transfiro com alta concentração de antibiótico. Com isso, minimizando o risco infeccioso a próximo de zero. Não dá para dizer em medicina em zero, mas muito próximo de zero. Os cuidados pós-operatórios também são fundamentais. Por exemplo, você continuar com as medicações para o coração que você habitualmente faz no mesmo horário, não mudar a sua rotina, não mudar a sua alimentação, um cuidado de tomar os antibióticos na hora que eu prescrevo, não esquecer, não adiantar, não atrasar,
para evitar o risco infeccioso. E você faz um acompanhamento, eu que faço o pós-operatório de todos os pacientes, eu faço acompanhamento diário da sua evolução. Então eu estou muito alerta para acompanhá-lo e dar segurança de pós-operatório e termos o melhor resultado com menor índice de complicação. É importante, no pós-operatório, evitar esforços físicos e à medida da sua recuperação, como eu vou te acompanhando diariamente, eu vou liberando para suas atividades habituais. Se você faz uso, por exemplo, de remédios que afinam o sangue ou anticoagulantes, esses remédios ou não precisam ser suspendidos, ou se é suspendido é na véspera e volta logo em seguida para evitar qualquer complicação cardiovascular. E o acompanhamento pós-operatório que eu faço diariamente, sou eu mesmo que faço, é muito importante para evitar complicações. Eu vou responder aqui perguntas que eu recebo com muita frequência de pacientes cardiopatas. Vou responder para te trazer mais confiança e você tomar a decisão certa. A prótese peniana pode prejudicar o coração? Não, a prótese peniana não prejudica o coração. Pelo contrário, eu evitando que você tome outras medicações além de que você habitualmente toma para o coração, eu também estou preservando a sua função cardiovascular. Então, colocar uma prótese, evito outras medicações que podem interferir com as medicações que você já toma. Então, é seguro. A prótese peniana vai melhorar a sua qualidade de vida com o restabelecimento da sua função sexual, da sua confiança de relacionamento, confiança de desempenho. Você vai melhorar a sua saúde mental. Boa saúde mental reflete no seu aparelho cardiovascular em todos os aspectos. Então é muito importante esse investimento para ter boa qualidade de vida. A cirurgia é arriscada para quem já teve infarto? Veja, se você teve um infarto e colocou um stent ou fez uma revascularização do coração, as suas artérias do coração agora estão boas. Ou seja, é o melhor momento de fazer um implante. O que não poderia fazer o implante é se no pré-operatório eu detecto uma obstrução coronariana, aí sim o cardiologista vai colocar o stent primeiro e depois a gente coloca a prótese. Mas se você já colocou o stent, já faz a avaliação do coração, as artérias coronárias estão boas, é o melhor momento de se fazer o implante, mesmo que você tenha infartado. E se eu estiver tomando anticoagulantes, eu posso mesmo assim fazer a cirurgia? Sim, eu faço um controle da sua anticoagulação e muitos pacientes eu até prefiro não suspender. Ou se eu suspendo na véspera e volta no dia seguinte. Então é muito pouco tempo se precisar parar. Ou eu substituo por medicações mais seguras, que são medicações que usam no subcutâneo e com isso eu transformo essa condição numa condição segura. Mesmo se tiver que suspender, eu ponho um medicamento, em alguns casos, que supre a falta desse. E logo que puder voltar, você vai voltar com o anticoagulante. Mas existem alguns casos que eu avalio que eu nem indico a suspensão. Por quê? Porque a cirurgia do pênis, da forma que eu faço e o curativo que eu faço, ele não aumenta o risco de sangramento. Por isso que muitas vezes eu nem suspendo essas medicações. Se você ainda tem dúvidas sobre a prótese peniana em cardiopatas, envia-nos uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.